Olha só, a Defensoria Pública de Minas Gerais acionou aí a Justiça, né, para garantir a manutenção de um atendimento mínimo lá na Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte, isso durante a greve dos profissionais de educação, que já dura mais de um mês, quase 40 dias, né? Pois é, a gente vai conversar agora, né, com a coordenadora estratégica de promoção e defesa dos direitos, né, da criança e do adolescente da Defensoria Pública de Minas Gerais, doutora Daniele Beletato. Doutora Daniele, boa tarde, bem-vinda aqui ao nosso Rede Notícia, viu? Prazer falar com você. Muito obrigada, boa tarde, o prazer é meu. A gente gostaria de começar a nossa conversa aqui, principalmente, acho que para quem não conseguiu acompanhar, né, Adriana, que nós tivemos vários desdobramentos a quem está acompanhando a greve desde o início. Eu queria que a gente voltasse a uma coisa que eu acho que é muito importante. É possível falar do impacto, antes de qualquer coisa, é possível falar de um impacto de quase 40 dias de paralisação na vida desses alunos? Porque eu fico imaginando que a gente tem cada vez menos tempo hábil para fazer uma recomposição dessa perda, né? Exatamente. A perda para as crianças durante esse período tão prolongado de afastamento é irreparável, né? Até por isso, nos anos iniciais, especialmente no ensino infantil, a própria prefeitura se colocou contrária à reposição das aulas justamente por isso, porque no ensino infantil você não tem um conteúdo para repor. Os dias que as crianças estão afastadas da escola é um prejuízo que não irá retornar, né? Não tem como recompor. Sobretudo em relação também à assistência que as escolas municipais, o papel protetivo que as escolas têm em relação às crianças, né? Seja em relação à alimentação, que é um aspecto muito relevante, um dos principais fatores que nos levaram a ajuizar essa ação, né? Boa parte das crianças da rede municipal depende da alimentação escolar para ter uma segurança alimentar. E, para além disso, também a segurança das próprias famílias, porque nesse período as famílias não estão tendo onde deixar as suas crianças. Então, nós temos crianças sendo levadas para o trabalho com os pais, aqueles que podem, que têm essa opção, alguém que tem uma rede de familiar, deixa com algum familiar, mas muitas crianças estão ficando sozinhas em casa, né? Correndo outros riscos que o próprio ambiente escolar poderia avaliar. Então, esses prejuízos, durante um período tão prolongado, são irreparáveis. Então, chegou num ponto que, se prefeitura e sindicato não entram num acordo, é necessário que a gente adote alguma providência para garantir minimamente o direito dessas crianças, né? Doutora Daniele, a gente tem falado muito sobre o diálogo como forma de resolver, né, alguns impasses. E a gente tem percebido que essa é uma capacidade que tem sido cada vez mais negligenciada por parte de sindicatos, prefeitura, poder público. E aí eu não estou falando especificamente só da greve dos professores, não. A gente está vendo que até na política também o diálogo falta, principalmente para resolver problemas, e aí a necessidade do Poder Judiciário entrar para fazer essa intermediação. Queria uma análise da senhora a respeito disso, porque tudo poderia ser resolvido numa sentada e numa conversa franca ou olhos nos olhos, não é mesmo? A grande dificuldade nesse ponto da negociação sindical é que ela é um pouco mais complicada do que simplesmente a construção da política pública. Nós temos alguns espaços. Desde 2017, a gente tem um grupo de trabalho da educação infantil em Belo Horizonte, acompanhado pela Defensoria, Ministério Público e diversos outros atores da rede, que vem promovendo sucessivas melhorias na rede de ensino ao lado da prefeitura, né? Mas aí todos os atores eles estão imbuídos de um único objetivo, que é a melhoria do serviço prestado à criança, né? Na relação com os trabalhadores tem um outro interesse, e que às vezes esses interesses se chocam. Então, nesse ponto é um pouco mais difícil alcançar um consenso de uma maneira tão ágil como seria necessária, né? Porque os interesses em conflito são muito diferentes, né? Então, mas a causa é urgente. A causa é urgente, exatamente. A causa é urgente, mas a solução consensuada nesse caso, considerando que a gente já ultrapassou aí 40 dias, né, de paralisação e foram feitas vários encontros entre a prefeitura e os representantes sindicais e não chegaram ainda a um
nenhum indicativo de consenso. Então, é necessário que a justiça assegure, obrigue tanto prefeitura quanto sindicato a manter um atendimento mínimo para garantir, pelo menos para as crianças de maior vulnerabilidade, a proteção de modo integral nesse período, né? Então, nós temos a própria prefeitura, na portaria de cadastro escolar, ela faz a previsão, detalha quais são as crianças em situação de matrícula compulsória e situação de prioridade. Então, nessas duas relações, a gente tem um parâmetro muito claro de quem é o público que mais precisa desse atendimento emergencialmente nesse momento. Então, a partir desse recorte é que a gente faz essa solicitação ao judiciário para determinar que sindicato e prefeitura assegurem esse atendimento mínimo em todas as escolas. Isso é importante que fique claro, porque existem escolas que estão completamente fechadas e existem escolas que têm algum atendimento parcial, mas isso não atende as crianças que mais precisam, que estão espalhadas pelo território. Doutora Daniele, eu vou descartar um cenário, que é o cenário que nos trouxe até aqui, que é um cenário onde não há uma negociação, um acordo entre prefeitura e sindicato. Então, quais seriam saídas possíveis a partir desse cenário de não termos, né, um acordo, aí no aspecto legal, no aspecto de cuidado ou de intervenção, como a gente viu, do próprio Ministério Público? O que poderia acontecer para o pai que está acompanhando, assistindo a gente e que no final ele só quer essa resposta, assim? O que pode acontecer agora a partir, né, de então? Quais cenários a gente teria? A ideia inicial é que, a partir da apreciação judicial sobre esses pedidos, o primeiro pedido é de retorno imediato das aulas, né? Esse é um pedido imediato, e um pedido subsidiário para a garantia do mínimo, do atendimento mínimo em todas as escolas para esse público mais vulnerável, né? E a aplicação de um protocolo de atendimento da prefeitura durante esse período. Mas o ideal é que a gente consiga sentar numa mesa e negociar o retorno das aulas de modo integral e de modo que prefeitura e sindicato possam, cada um, abrir mão um pouco dos seus pontos para que seja possível avançar numa negociação, né? A ideia é essa. E a partir do momento que vem uma decisão judicial impondo multa diária pelo descumprimento dessas decisões, isso provavelmente será um fator que vai forçar ambas as partes a considerarem colocar o fim dessa greve e estarem mais propensas a um acordo, né?